Boa noite a todos. Vamos ouvir um texto bíblico com o vereador Dr. Wagner. Jesus não veio para condenar. Jesus foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus trazendo uma mulher que tinha sido pego cometendo adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, atire nele a primeira pedra. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelo mais velhos. E Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou: Mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno. Pode ir e não peques mais. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pauta da sexta sessão ordinária, segunda-feira, 19 horas, 27 de março de 2023. Eu passo a palavra, a leitura da ata, com o primeiro secretário e vereador David Siqueira Couto. Ata da 15ª sessão, da 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Prado Ferreira, plenário vereador Judaso Francelino dos Santos, segunda-feira, 20 de março, às 19 horas. Essa sessão foi transmitida online e está integralmente disponível em áudio e vídeo no Facebook da Câmara Municipal. Ausente o vereador Giovanni Ribeiro de Oliveira, por motivo de saúde. Lida a ata da 4ª sessão ordinária realizada no dia 13/3/2023, ao qual foi aprovada por unanimidade. Vereadora Michele Cristina Camilote dos Reis faz o convite aos vereadores para a continuidade da discussão da minuta do projeto de resolução que visa a atualização do regimento interno na Câmara no dia 27/3/2023, às 18 horas. Matéria da ordem do dia, não teve matéria da ordem do dia. Matéria do Legislativo, indicações. O vereador Wagner Henrique Vilas Boas faz a indicação do serviço de roçagem dos canteiros da Avenida José Maria Rocha e da Avenida Ari Rodrigues, que fazem a marginal da BR-170. Faz indicação também do serviço de tapa-buraco na pavimentação das ruas do município. O vereador José Martins da Silva Filho faz indicação de empedramento nas estradas rurais do município. Faz também de indicação de envio de terra para o aterramento de um lote do proprietário do senhor Luiz. O vereador Gabriel Henrique dos Santos faz indicação de serviço de roçagem no cercado das margens da empresa Taquei Estofado, próximo ao meu campinho. O vereador Alves Gonçalves da Rocha faz indicação para aquisição pela Câmara Municipal de um quadro de imagem com o vereador Judaso Francelino dos Santos. Por fim, faz indicações de serviço de contenção de um barranco na rua Sebastião Jerônimo, localizado no bairro do Buracão. A vereadora Michele Cristina Camilote dos Reis faz indicação para aquisição de uma geladeira, fogão e armário de cozinha e sofá, ventilador e bebedouro para a capela mortuária. Faz indicação também de aquisição de armário e geladeira para o projeto. Requerimento, vereadora
Michele Cristina Cabral dos Reis faz requerimento de informações ao Poder Executivo a respeito do prazo para iniciar o atendimento ao público e solicitar a emissão de vias de carteira de identidade ou registro geral, RG. O vereador Álvaro Gonçalves da Rocha fez requerimento de implantação do Poder Executivo quanto ao cumprimento das indicações dos objetos das emendas impositivas dos exercícios anteriores. As indicações e requerimentos foram aprovados pelo plenário da forma regimental a ser encaminhado pelos órgãos responsáveis. Os comentários, agradecimentos, parabenizações, debates públicos sobre os projetos em discussão ou trâmite nessa Câmara Municipal, bem como os assuntos de interesse local. As políticas públicas e demais temas de interesse público estão disponíveis em arquivo de áudio e vídeo nas contas institucionais das redes sociais do Poder Legislativo. A senhora presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a sessão, cuja ata será lida e se achada conforme assinada pelo primeiro secretário plenário vereador Judássio Francelino dos Santos, às 19h45 do dia 20 de março de 2023. Todos concordam com a ata? Foi aprovado. Correspondências. Tem uma correspondência aqui. Assunto ofício dia 9 de 2023, Prefeitura de Prado Ferreira. Londrina, 21 de março de 2023. Vimos através desse informar a senhoria e os alunos do Colégio Estadual Júlio Vardelei que estão sendo servidos da seguinte forma: lanche na entrada de manhã, programa mais merenda. Lanche da manhã, deixa eu começar de novo porque tem uns horários aqui. O lanche de entrada da manhã do programa mais merenda, ele é servido às 7h30. O lanche da manhã é servido às 10 horas. Depois tem o almoço, inclusive para os alunos do período integral. Depois o lanche da entrada da tarde do programa mais merenda. O lanche da tarde às 14h40 e o lanche da noite. O colégio serve em média 850 refeições com 115 repetições, dados do mês de março de 2023 do sistema EPE, Sistema de Merenda Escolar. Com os itens variando e vem na agricultura familiar, fruta, legumes, tubérculos, hortaliças, laticínios em geral. Merendas descentralizadas, frutas e proteínas. E merendas centralizadas, carboidrato, bolacha, farinha, feijão, arroz, leite em pó e outros itens. Informamos que a Fundepar é responsável pela alimentação escolar e envia cada remessa da merenda uma sugestão de cardápio para as escolas, prepare os mesmos. Estão à disposição para maiores esclarecimentos. Em resposta ao vereador José Martins. Os outros requerimentos estão aqui, pode ser depois cada um procurar na secretaria. Discussão e primeira votação do projeto de lei complementar número 24 de 2022, que estabelece valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais, objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal e das outras providências. Com a palavra, o presidente da Comissão de Justiça. Boa noite a todos, os nobres vereadores, o doutor, nossa secretária, ao nosso amigo Tigrão ali, e todos que nos assistem pelas redes sociais. Esta Comissão de Justiça entende que essa PLC, número 24 de 2002, é constitucional e legal. A comissão pede aos senhores vereadores a aprovação da PLC 24 de 2022 com as emendas propostas pela comissão. Obrigado. A palavra está aberta para falar sobre o parecer da emenda. Se algum vereador Wagner.
Senhora presidente, com relação ao presente projeto, foi apresentadas as emendas, né? Mas acho que seria importante a gente discutir e, primeiramente, né, ler elas, né, em plenário, para que todos tomem a ciência das alterações, e aí a gente passa a discutir, né, e a votação. Doutor, o vereador Wagner pediu para ser lida a emenda. Parecer e proposta de emenda ao projeto de lei complementar número 24, /2022. Justificativa: a Comissão de Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Tomada de Contas propõe as seguintes emendas ao projeto de lei complementar 24/2022. Artigo 2º, redação atual. Artigo 2º. Ficam autorizados os advogados dos municípios a não recorrerem, bem como a desistirem de recursos interpostos contra sentenças de extinção das execuções fiscais ajuizadas pelo município, cujos valores, na data da distribuição da ação, sejam inferiores aos limites mínimos definidos no artigo 1º, desde que não subsista condenação no pagamento de custas e despesas processuais, incluídos honorários advocatícios, a parte adversa e ao município de Prado Ferreira. Proposta de emenda ao artigo 2º. Ficam autorizados os advogados do município a não recorrerem, bem como a desistirem de recursos interpostos contra sentenças de extinção das execuções fiscais ajuizadas pelo município, cujos valores corrigidos na data da desistência sejam inferiores aos limites mínimos definidos no artigo 1º, e desde que não subsista condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, incluídos honorários advocatícios à parte adversa e ao município de Prado Ferreira. Justificativa: entre a data da distribuição da ação e a data da desistência pode ter ocorrido tempo significativo. A data da desistência atende mais adequadamente ao interesse público, pois após a devida correção monetária, multas e juros de mora calculados com base nos índices legais, se ainda assim o valor for inferior aos valores do artigo 1º, pode-se optar pela desistência. Artigo 3º, redação atual. Ficam autorizados os advogados do município a reconhecer a ocorrência da prescrição nas ações de execução fiscal em que atuarem, bem como ficam autorizados a não recorrer ou desistir dos recursos contra sentenças que tenham declarado a prescrição de créditos tributários, desde que não subsista condenação no pagamento de custas e despesas processuais, incluídos honorários advocatícios à parte adversa e ao município de Prado Ferreira. Proposta de emenda ao artigo 3º. Ficam autorizados os advogados do município a reconhecer a ocorrência de prescrição nas ações de execução fiscal em que atuarem, bem como ficam autorizados a não recorrer ou desistir dos recursos contra sentenças que tenham declarado a prescrição de créditos tributários, desde que não subsista condenação no pagamento de custas e despesas processuais, incluídos honorários advocatícios à parte adversa ao município de Prado Ferreira. Parágrafo 1º. Na hipótese de reconhecimento de ofício da prescrição nas ações de execução fiscal ou de sentença judicial que declare a prescrição do crédito tributário, compete ao chefe do Poder Executivo, através de ato próprio: 1. Após provocação do Procurador-Geral do município, homologar e dar publicidade do ato na imprensa oficial, observada a legislação sobre transparência na administração pública. 2. Em qualquer caso, determinar a instauração de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade e aplicação da sanção cabível na forma do artigo 174 da Lei Orgânica. Parágrafo 2º.
O Poder Executivo manterá no seu sítio oficial na internet a aba com relação de todos os créditos tributários em que ocorrer a prescrição, a decadência ou desistência de medidas judiciais, com informações claras e atualizadas sobre cada crédito, por exemplo, valores, multas, datas, número de inscrição, entre outros, inclusive número de processo judicial administrativo quando existir, com disponibilidade de acesso para fins de controle social e controle externo. Justificativa. O crédito tributário é bem público indisponível. Por esse motivo, toda e qualquer ação ou inação que envolva prejuízo para o contribuinte deve ser investigada e responsabilizada. O prefeito, chefe do Poder Executivo, é a maior autoridade na Prefeitura. Por isso, lhe compete conhecer e homologar ou rejeitar a opinião técnico-jurídica dos advogados do município sobre matéria tributária. O prefeito é igualmente o guardião maior dos recursos públicos do município, razão pela qual deve determinar a investigação e a punição nos casos em que ficar comprovada a responsabilidade do agente público pelo prejuízo tributário e fazer cumprir a lei orgânica. Por fim, o interesse público sobre as medidas adotadas pelo chefe do Poder Executivo para evitar ou minimizar prejuízos ao erário, bem como os quantitativos que envolvem tais situações, justificam a disponibilização dessas informações ao público em geral. Artigo 4º, parágrafo 2º, redação atual. Artigo 4º. Os créditos pendentes de pagamento e exigíveis, cujo valor atualizado não exceda o valor fixado no artigo 1º desta lei, ficam sujeitos ao protesto ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito, em conformidade com o artigo 1º, parágrafo único da Lei Federal número 9.492, 10 de novembro de 97. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo prescricional para a cobrança judicial dos créditos tributários e não tributários, será promovida a baixa da inscrição e extinção destes. Proposta de emenda ao parágrafo 2º do artigo 4º. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo prescricional para a cobrança judicial dos créditos tributários e não tributários, não será promovida a baixa da inscrição e extinção destes. Justificativa. A emenda tem como base o acórdão 1827/07 do Tribunal de Contas do Paraná, em que diz, abre aspas, não é possível a extinção do débito, o fato de o valor do débito ser inferior ao limite mínimo para a cobrança judicial impede apenas a propositura da execução fiscal, mas não sua inscrição em dívida ativa, com o consequente impedimento para a concessão de certidão negativa de débitos e, quando atingido esse limite ou somado outros valores tributários devidos pelo mesmo contribuinte, deve haver o ajuizamento da execução. Fecha aspas. Deve prevalecer o interesse público que exige a continuidade da cobrança e a adoção das medidas administrativas conforme exemplificado pelo TCE Paraná. Artigo 7º, parágrafo 2º, redação atual. O cancelamento do protesto extrajudicial ocorrerá com a quitação integral da certidão de dívida ativa ou com o parcelamento da dívida pagas, em qualquer caso, as custas, os emolumentos e os honorários advocatícios, esse no percentual de 10% do valor atualizado da dívida ativa. Parágrafo 2º. Contribuinte executado terá a opção de parcelar seu débito com o município em até 10 vezes. Proposta de emenda ao artigo 7º e ao parágrafo 2º. O cancelamento do protesto extrajudicial ocorrerá com a quitação integral da certidão de dívida ativa ou com o parcelamento da dívida, pagas em qualquer caso as custas e os emolumentos. Parágrafo 2º. O contribuinte executado terá a opção de parcelar seu débito com o município em até 12 vezes. Justificativa. Quanto ao caput, a advocacia pública já é remunerada pelo município para a execução de suas atribuições, dentre elas execução fiscal e cobrança extrajudicial de tributos. Honorários advocatícios são arbitrados pelo juiz de direito em processo judicial, conforme regras definidas pelo Código de Processo Civil. Não é justo nem razoável onerar ainda mais o contribuinte em débito com a Fazenda Pública. Quanto ao parágrafo 2º do projeto de lei complementar, parágrafo 1º do artigo 383 do Código Tributário do município de Prado Ferreira, Lei Municipal 27/97, dispõe sobre o parcelamento em 12 vezes, bastando uma simples solicitação do contribuinte. Por fim, a Comissão de Justiça, Redação, Orçamento, Finanças, Tomada de Contas, considera o PLC 24, número 24/2022, dentro da legalidade e da constitucionalidade,
porém apresenta suas razões que levam a propor a aprovação do projeto de lei complementar número 24 de 2022, com as emendas apresentadas. Plenário, vereador Gildásio Francelino dos Santos, aos 20 de março de 2023. Cordialmente, Isaú Maria de Souza, presidente, José Martins da Silva Filho, vice-presidente, Antônia Pérez dos Santos, membro. Em primeira votação e discussão, o PLC 24 de 2022, com as emendas propostas. A palavra está aberta com a proposta com a emenda. Vereador Álvaro. Primeiro, eu retifico, coloco em primeira votação o parecer da Comissão de Justiça. Os contrários permaneçam como estão, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Foi aprovado. Agora, em votação e discussão, o projeto com as emendas. Projeto de lei com a emenda. A palavra está em aberto. Boa noite, senhora presidente, senhor vereador, vereadores, munícipes presentes, doutor jurídico, Isabela. O parecer da comissão, tanto o projeto, presidente, está favorável. Só que tem algumas questões aqui que só fala sobre o consumidor. Mas os direitos dele? Sobre, tipo assim, as dívidas. Nós temos falado aqui sobre aquele asfalto do conjunto, que muita gente tem dívida daquilo lá. Hoje você vai lá, aquele asfalto é uma casquinha de ovo. Então tem o dever do contribuinte pagar? Tem. Mas também tem que ter os deveres de arrumar. Por quê? Obrigado, senhor presidente. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Quero deixar meu boa noite a todos, nove companheiros, assessor jurídico, presidente, o Tigrão, quero dizer o pessoal da rede social. Esse projeto, ele está dentro do regimento. O que eu li nele, eu entendi que é normal, está dentro da Constituição. E se tem esse problema de dívida, de pavimentação do conjunto Maragogipe, aí eu estou com o vereador Álvaro, porque eu nunca vi morador pagar asfalto. Só que esse asfalto foi feito há quantos anos atrás? Por que vai entrar nesse projeto agora? Nessa dívida ativa do município com esses moradores do conjunto Maragogipe. Então seria caso de rever, sim. Porque, inclusive, a gente conversa com eles lá, o pessoal, eu não entendi, eu estou por fora de administração do morador pagar a pavimentação de rua. O conjunto sai já a estrutura feita, a galeria feita, o cara vai pagar pelo o imposto do que foi construído. Agora, não estou entendendo. Agora, eu vou acatar o parecer jurídico, eu sou favorável ao projeto. Agora, de menos tirar essa cobrança de dívida ativa de pavimentação. Isso aí tem que zerar, porque pavimentação não existe. Eu nunca vi não sei se eu estou desatualizado desse assunto aí, que eu nunca vi. Obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Vereador Wagner. Senhora presidente, bom, a respeito do projeto de lei complementar 24 de 2022, né? Ele estabelece valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais, objetivando a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública e da outras providências.
Basicamente, esse projeto de lei, ele fala assim: município, aquela dívida que o contribuinte tem com o município, cujo valor não vale a pena movimentar a máquina judiciária para... Todo um processo existe custo processual. Então, tem valores que o contribuinte deve para o município que não vale a pena o município ingressar com aquela execução para cobrar um valor que, às vezes, é bem menor do que o custo que ele vai ter processual. Mas isso não quer dizer que a pessoa não vai pagar. Isso aqui está dando autoridade para o município ir lá e inscrever o devedor em dívida ativa e fazer a cobrança extrajudicial, ou até futuramente, quem sabe, fazer judicial. Mas, basicamente, esse projeto de lei está autorizando o município a não fazer execução, cobrança judicial, execução judicial, desde que esse valor seja inferior, de acordo com o artigo 1º aqui, a R$ 400 hoje, né? É basicamente isso daí, senhora presidente. A proposta do PLC, mais alguém gostaria de falar? A proposta do PLC 24 de 2022, com a emenda, está em votação. Favoráveis ficam como estão e os contrários se levantem. Foi aprovado. Explicações pessoais. Vereadora Antônia Perry. Boa noite a todos. Eu tive essa tarde fazendo uma visita onde estão colocando aqueles tubos aqui perto do Mitacunhá, indo para a cooperativa. Gente, eu fiquei assim... mexeu comigo o trabalho lá do Everaldo Soares dos Santos, que é o mestre de obra, né, diretor, com a sua equipe. Que trabalho! É assim que a gente tem que ver esses trabalhos de perto para ver como que é bem colocado o trabalho lá dentro, que eu até postei no nosso grupo aí, o quanto que é importante ele e a equipe dele trabalhando. Então, eu fiquei encantado com o trabalho deles, porque depois que cobre tudo aquilo lá, pensa que não é um trabalho nenhum, porque está tudo coberto, né? Ninguém vai ver o trabalho que eles fez lá dentro. Então, é muito importante isso. Queria mandar um ofício para ele, dando o parabéns para ele e a equipe dele. Então, de parabéns. E também quero falar, é difícil até falar, do senhor Aristide. Uma perca tão doída para a gente. Eu tinha ele como assim, foi meu segundo pai. Morei desde 20 anos, casei e vim morar ali, né? Estou com a minha parte, 40 anos com ele, 41 anos de casada. E tinha ele como um pai. E também trabalhei com ele aqui na prefeitura, trabalhei 2 anos de voluntário com o pai do vereador Wagner, e depois entrei trabalhando com o senhor Aristide, que era o prefeito. E eu quero deixar assim, que eu não gostava de política, mas aprendi tanto a gostar de política trabalhando com ele, porque ele adorava política, era um político mesmo. E quando estou, né, no 4º mandato, por estar... Mas eu vou parar por aqui, que senão eu vou... Mexo muito com ele, falar assim, meus sentimentos, a família. E por isso eu queria mandar um ofício para a prefeita, nós fazer uma homenagem a ele, colocar um busto dele,
no aniversário de Prado Ferreira, porque ele municipou Prado Ferreira. Então, eu queria colocar essa homenagem para ele, que pode ser no aniversário de Prado. Então, eu queria encaminhar esse ofício para ela, para a gente colocar, ou num prédio que for construído, se não der para fazer agora no próximo aniversário de Prado, ou escolher um lugar bem bonito e colocar esse busto dele. É a homenagem que eu peço para a prefeita fazer a ele. Meu muito obrigado. Será encaminhado, vereadora. Vereador Isaú. Quero pegar o gancho da vereadora Toninha, era pedir a palavra para também falar sobre o senhor Aristides. A gente tinha bastante intimidade, porque ele para mim sempre foi jovem, então eu nunca chamei ele de senhor Aristides, eu chamava de Aristide, né? Aristides. Talvez eu tenha sido uma das últimas pessoas que ele viu com vida, e eu e o Anselmo, o Carlinho do Porfírio e a Madalena, que estava do lado, estava junto lá, né? Então, eu deixo meus sentimentos para a família, né? Todos os filhos, netos, filhas, e aos amigos dele, como a Toninha está emocionada, como filha dele, o esposo dela. E não tem palavra para falar sobre o Aristides, sabe? Porque se nós estamos pisando aqui, estou falando nesse microfone, estamos juntos, somos vereadores aqui, representando a população de Prado Ferreira, primeiro Deus, depois o Aristides, que lutou, depois veio, através do Aristides, o pai do vereador Wagner, e os Bombess e outros, o vereador Roque, tudo que ajudou, mas tudo partiu dele, né? Primeiro Deus, depois ele, e os outros ajudando, que no futuro nós viesse a ter a nossa cidade, a nossa Câmara, a nossa Prefeitura, o nosso hospital. Se não fazemos melhor na saúde, na Prefeitura ou na Câmara, é porque é bastante coisa e nós somos um município pequeno, entendeu? Mas na medida do possível nós procuramos atender aquilo que mais convém, né? E queria agradecer ao Carlinho do Porfírio, que ele nem perguntou para mim o que estava acontecendo, não sendo funcionário da prefeitura. Foi um ser humano valente, nos socorreu na hora que nós mais precisamos dele. E que Deus abençoe a família dele, né? E que Deus guarde ele lá no céu, que ele foi uma pessoa, eu não tenho nem palavras para, né? Some até, né? Porque como disse, o Aristides, eu admirava muito ele, porque o Aristides, como eu disse, ele tratava bem o rei, um presidente da república de qualquer país, um senador, um ministro, um vereador, um doutor, né? Em qualquer esfera, e tratava tão bem a pessoa mais humilde, mais pobre e mais sem estudo que tinha na terra. Ele tratava, e ele tinha aquele prazer e valorizava. Isso eu andei com ele, do lado dele por vários anos. Então ele deixou o legado dele, né? E se nós estamos aqui hoje, primeiro Deus, depois ele. Muito obrigado, Aristides. Será encaminhado, vereador. Vereador Álvaro. Mais uma vez, meu boa noite a todos. Senhora presidente, desde já eu quero deixar o meu abraço forte a toda a família do seu Wilson. O seu Wilson
que a esposa dele morreu uns dias atrás, a toda a sua família, um conforto, que Deus ilumine a cada um da sua família. E a família do Sr. Aristide, que Deus ilumine e conforta a todos os filhos, neto, bisneto, tataraneto, o irmão dele, como sentiu muito, o seu Valdomiro e toda a família, e todo o Prado Ferreira. E em dizer que a prefeita, Deus de já está de parabéns, a respeito da banda. Nossa banda foi fundamental no trabalho, naquele início de uma homenagem tão linda que teve ao Sr. Aristide. Obrigado, banda. Obrigado àqueles meninos mais velhos que tocavam na banda, que foi emocionante. A todos eles, em exceção de qualquer um. Mais uma vez, senhora presidente, eu quero deixar bem claro um ofício para a prefeita sobre o aumento dos servidores, que já está findando o nosso mês e não chegou para nós, vereador, para votar. Ou vai, no meu pensamento, vai ser assim, esperar quanto tempo? A pancada de nós na rua, quem toma é nós sabe o desconforto de todos os funcionários. Esse aumento já era para ter vindo, já era para ter votado, e vai ficar para o próximo mês, porque hoje já é 27. Nós já falou para eles que nós não vota pedido de urgência. Pode ter certeza disso. Então os funcionários, o que fala? O vereador não passou por vocês? Não passou. Mais uma vez para o próximo mês. Tomara que no próximo mês esteja o retroativo de todos esses meses que está em exceção, né? Então é uma das partes fundamentais que eu estou encaminhando. E desde já, senhora presidente, eu tenho uma ausência na próxima segunda-feira. Eu tenho um compromisso, né? Em 2019, 2018, eu conversei com uma deputada federal e ela proporcionou o Prado Ferreira num ônibus. E segunda-feira vai ser entregue em Curitiba. Então, desde já eu estou convocando a sua autoridade, aos vereadores, que a minha ausência é na parte de segunda-feira. Obrigado, senhora presidente. Será encaminhado, vereador. Vereador Wagner. Boa noite, senhora presidente, os colegas vereadores, vereadora, aos servidores da casa, os que se fazem presente e os que nos acompanham pela rede social. Senhora presidente, é só também fazendo meus votos aqui, né, de sentimentos, como já dito pela vereadora Toninha, pelo vereador Álvaro, pelo vereador Isaú, né, o reconhecimento do trabalho de uma pessoa que se dedicou ao município, né? Que teve seu início na carreira política ainda quando foi prefeito do município de Miraselva, de 89 a 92. Depois, na sequência, ele foi prefeito por 2 oportunidades, de 97 a 2000 e 2001 a 2003, já aqui em Prado Ferreira. Quem esteve presente no velório viu, né, a importância e a grandeza da pessoa, né? Aquilo que o vereador Isaú lembrou aqui, né, do legado. E cada um tem o seu legado. E ele deixou esse registro que faz parte da criação de onde aqui nós estamos hoje. Então eu queria deixar aqui o meu cumprimento especial aos filhos, né? Ao Nivaldo, ao Valdir, ao João em memória, ao Rogério, ao Anselmo, a Marlene, a Leila, a Maria Aparecida, a Ana Maria, também em memória, né? E todos os netos, os bisnetos e os demais familiares. Eu gostaria de deixar registrado, senhora presidente. Será encaminhado, vereador. Vereador David. Boa noite a todos. Boa noite, município presente, os vereadores que nos assistem através da rede social. Eu gostaria de mandar um ofício para a prefeita, vereadora, a respeito dos uniformes do pessoal que pega
que faz a coleta do lixo. O Siri e o Sutuca. Pessoal, tem o Curi também, né? Mas em relação aos dois, eu estava conversando com os dois pessoalmente. Eles foram na fábrica pegar o nosso resíduo lá e as condições que eles estão trabalhando lá, com calça até, né, deles mesmos, enfim. Então, só queria ligar para a prefeita para que desse uma atenção meio que urgente. Essa é uma coisa que não requer investimento tão alto, né? Eu sei que o legislativo não pode intervir nesse requisito quando se trata de gasto, mas eu acho que isso é uma coisa até impertinente, né? Para o faturamento nosso mensal e anual, nem se fala. Então, gostaria que a prefeita visse isso aí com carinho, com bons olhos e resolvesse isso aí o quanto antes. Coisa de 10 dias, aí, 15 dias, eu acho que já dá para resolver esse problema. São só 2 funcionários, sem querer desmerecer os outros, não é isso. É que assim, faça chuva, faça sol, esses meninos eles estão lá dia a dia, então eu acho que no caso deles é uma situação mais delicada. Eles estão aí correndo risco com pérfuro cortante, assim. A gente não sabe, né, lixo, que tem pessoas que quebram lâmpada, quebram não sei o que, joga tudo lá, então assim, as luvas estão sendo bem disponibilizadas, os EPI certo, mas a roupa também tem que ser um pouco adequada. Não sei se seria o caso de um guarda-pó, enfim, sentar com os meninos, conversar e ver, né? Porque geralmente tem muitos EPIs também que atrapalham o dia a dia ali na correria e tal. Então sentar, conversar com os meninos, ver a melhor forma possível e quais os EPIs necessários que eles precisam, né? Para solucionar aí esse problema deles aí, que, né? E suja, e, enfim, só deixar aí meu registro. Eu queria falar do seu Aristide, não tem nem o que falar, porque acho que já foi dito tudo aqui. Mas o mais importante é a convivência que nós tivemos. Então, acho que todas as homenagens que tinha que fazer e tudo para falar para ele, eu, graças a Deus, consegui falar em vida. Agora, falar do que ele fez, do que ele não fez, e isso aí todo mundo já sabe, já está escrito. Eu acho que não queria falar para ele, né? O que eu tinha que falar para ele, graças a Deus, eu consegui. A gente teve uma convivência boa. Nossa família sempre foi bem aceita pela pessoa dele, pela pessoa da Dona Luísa, então nem se fala. Tinha ela como uma parente minha, uma avó minha, então tudo que eu queria dizer para ele, graças a Deus eu consegui em vida. Só isso. Será encaminhado, vereador. Vereador José Martins. Mais uma vez, boa noite a todos, novo companheiro. Primeiramente, presidente, eu queria, se for possível, uma cópia desse ofício da escola. Você vê com o nosso assessor jurídico aí, providenciar para mim, porque eu tenho recebido cobrança ainda, certo? E finalizando bem rapidinho, eu acho que Prado Ferreira hoje é um município no nível até mais ou menos. Em proporção ao município que a gente vê por aí, Prado Ferreira está num nível até alto. E a população, eu sei que a gente sabe que a maior parte da população sabe que o comandante, primeiro foi Deus, depois Aristide. Porque eu acompanhei a administração dele, que eu fui vereador dele por 2 vezes, né? E eu acompanhei esse hospital. Nós tivemos em Curitiba 8 dias lá para conseguir o recurso para esse hospital aí. E depois vem a emancipação, vem o que foi feito em Prado Ferreira. Prado Ferreira, na época que eu fui vereador junto com ele, nós tínhamos um postinho de saúde aí. Ficavam doentes, tinha que levar em Miraselva, inclusive ele arrumou uma Brasília para levar o pessoal lá, o sofrimento era grande. E hoje Prado Ferreira eu acho que está bem estruturado, em matéria de saúde, educação, e eu acho que a população, quem entende, conhece, e eu acho que deve agradecer o Aristide. Teve mais a continuação de administração, né? Que a gente não pode criticar, administrou bem sim, mas quem tomou a iniciativa de Prado Ferreira estar no nível que está hoje, se chama Aristide Caires, e a gente não podemos esquecer ele, nunca. Essa homenagem que a vereadora Antônia pediu, eu acho que deve ser providenciado sim. Obrigado.
Será encaminhado, vereador. Vereador Gabriel. Boa noite a todos os vereadores, todos os funcionários dessa casa, ao Tigrão, a todos que estão acompanhando a gente pelo Facebook aí da Câmara Municipal. Também quero deixar aqui meus sentimentos à família Caires. Todo mundo sabe bem da história do senhor Aristide. Tive algumas vezes com meu pai lá, que ele era padrinho do meu pai, então tive bastante vezes com meu pai lá, acompanhava lá eles conversando e tal. Não tinha ligação direta com as conversas deles, mas acompanhava por ser filho do pai que tinha ele como padrinho. Então dizer que a história de Prado Ferreira está aí, todo mundo sabe, que podemos dizer que Prado Ferreira sim chegou aonde está hoje pela história do senhor Aristide, pelo comprometimento que ele teve aqui. Eu até acompanhei ele na eleição que infelizmente ele não ganhou. Então eu vi ali que tinha bastante gente que tinha o apoio dele. Eu estava lá, estava junto com ele, estava junto com o pai. Acho que a Toninha estava lá também. Então a gente também sentiu aquela sofrência que ele sentiu no momento. Mas isso também não vem ao caso aqui agora. Mas quero dizer que parabenizar todo o trabalho que ele fez pelo nosso município, toda a história, todo o legado que ele deixou aqui. Desejar meus sentimentos a toda a família Caires, a netos, filhos, tataranetos, todas as pessoas também que tinham convívio com o senhor Aristide. Eu lembro também que eu já tomei muito café da manhã lá na casa deles, quando eu era criança. Vendia as rifas aí, chegava lá, falava para a esposa dele, falava assim, tem 100 números, falta só esse, compra. Ela ia e comprava tudo. Então já ia certeiro lá quando tinha as rifas no handebol para ela comprar. Eu já tinha certeza que pelo menos uma cartelinha ela levava inteira. Então, foi momentos bons que a gente teve aqui para o nosso município. Temos sim que fazer, igual a Toninha falou, fazer alguma homenagem ao seu Aristide, porque ele representa, na verdade, quem Prado Ferreira é hoje. Tem gente que gosta de brincar com a gente, fala Vila Prado. A hora que eu falo Vila Prado, não. Prado Ferreira. Porque a gente já conseguiu a nossa emancipação. Então não é Vila Prado. Vila Prado ficou no passado, agora é Prado Ferreira. Então quero agradecer muito a todos que têm um sentimento bom pelo senhor Aristide e dizer que foi um homem que deixou um legado e um legado bonito, beleza? Obrigado. Vereador David. Só a gente fala e a gente acaba até... Foi uma semana de tanta coisa, tanto acontecimento, né? Há também um sentimento da família Cadan ao seu Valentim, que teve sumido por 2 dias aí, e o filho dele incansável aí dessa busca, né? Até foi Deus que colocou, né? Enfim, porque o menino ficou uma noite, passou uma noite e ficou 2 dias praticamente, né? Então achou à tarde, então infelizmente teve um capítulo assim que começou bom pela né? Achou ali o seu Valentim, mas infelizmente ele veio depois a falecer, né? Então sentimento também a família Cadan aí, que foi um acontecido aí que mobilizou toda a nossa cidade, né? Todo mundo se dispôs ali a dar uma volta na mata que fosse. Eu mesmo fui atrás da cooperativa ali, encontrei bicicleteiro, encontrei gente de moto, encontrei gente a pé. Então, assim, foi uma perca grande também para o nosso município, que é nascido criado na água da areia, um senhor de 75 anos. Então, a gente fica, assim, sentido também por essa perca e todo o sentimento da família Cadan também. Vereador Isaú. Desculpa, mas a gente fica emocionado e, como eu disse, falar do Aristide é difícil, né? Então a gente deixa muitas coisas. Mas na realidade, eu queria falar dos filhos dele, da família dele, né? Vocês têm mais condições de conhecimento que eu. Tudo que o Aristide fez para Prado Ferreira, ele ajudou muita gente, ajudou muito, mas bastante, deu terreno para construir casas, ajudou muito e muito o município e as pessoas em particular, e todos os filhos deles o apoiaram. Eu nunca vi um filho dele ir contra, né, David? Você viu? Não viu também, né? Todos eles apoiaram ele, né? Então, agradecer também a família dele, que ajudou muito, nunca foi do contra, tá bom? Muito obrigado. Eu gostaria, alguém mais gostaria de falar? Eu gostaria de enviar um ofício também, pode ser em nome da Câmara, né?
sobre o seu Aristide, né? Porque o seu Aristide foi muito importante mesmo para todos nós. Prado Ferreira hoje está como está, devido à garra, à determinação que ele tinha. Ele não aceitava não. Tanto é que quando a gente visita gabinete, o pessoal fala, o senhor Aristide não saía daqui sem uma resposta do sim. Porque o não a gente já tem, né? A gente precisa do sim. E dizer que eu, pessoal, eu estou aqui hoje, represento essa população a um convite do senhor Aristides. Sempre fui era do PSDB, depois fui para Cidadania, e dizer que tinha uma imensa gratidão e consideração por ele. Apesar de muitos momentos a gente bater de frente, né? Porque se um é turrão, a outra aqui também não fica muito atrás. Então, eu gostaria de mandar um ofício, né, para a família, pela perca tão grande que foi para o nosso município, para os familiares, de luto, né, porque a gente, particularmente, não está em luto ainda. Prado Ferreira está em luto. Eu gostaria também de enviar um ofício à família Cadan, que são o seu Cadan, Valentim Cadan, era meu amigo. Sempre eu encontrava ele, falava, onde o senhor está indo? Para a minha casa. E levava lá na Água da Areia. A Val, o Wagner, o outro filho dele, a dona que me deu, a dona Solange. É uma pessoa muito assim, uma pessoa muito boa. E que o que aconteceu com ele, a gente ficou muito chateado, né? Porque a gente não sabia onde que estava, imaginava tanta coisa, mas Deus abençoou de encontrar ele com vida. Deu tempo de fazer a despedida com a família, né? De reconhecer novamente os filhos. E é uma perca muito grande, porque ninguém está preparado quanto a isso. E eu gostaria também, eu quero enviar um ofício ao responsável da garagem. A questão de quem está ficando durante o final de semana. Que está tendo alguém que está responsável lá de ficar de segurança, porque é recebido hora extra, né? Tem funcionário que recebe hora extra. Então, gostaria de saber como que está lá o cronograma deles, quem está ficando, porque lá tem tanta coisa valiosa, tem que ter um guarda cuidando. E se a pessoa está ganhando hora extra, ele tem que trabalhar para justificar essa hora extra aí. Então, gostaria de saber como que está o cronograma, porque a garagem sem ninguém para tomar conta é a mesma coisa de você chegar num banco, alguma coisa, e não ter ninguém para te atender. Eu acho que é o mínimo que pode ser feito. E gostaria também de aproveitar esse ofício e pedir câmeras de segurança a respeito de lá também. Porque precisa. É questão de segurança para todos, é segurança para o município também. Eu acho que é necessário. Então, esse é meu ofício. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Vereador Álvaro. Senhora presidente, me perdoa mais uma vez, eu esqueci de um fato que está ocorrendo em Prado Ferreira. O senhor vereador pediu, eu acho que até hoje não foi atendido, o vereador David, sobre a relação da SAMAI, dos 3, 4 quadrimestres, e foi se falado na rua que aumentou a taxa da água. Tudo bem. Só que é o seguinte, senhora presidente, aumentou, seja bem-vindo. Só que os nossos funcionários não aumenta
só está o mesmo. Esses meninos estão cansados. Não cansado no modo de não querer trabalhar mais. É muito a cidade para só 2 pessoas fazer a cobrança da taxa d'água. Então, que o nosso chefe da SAMAI olhe com carinho, veja com carinho sobre um concurso. Está se pegando tanta pessoa no poder público. Por que não mais 1 ou mais 2 para ajudar esses 2 meninos da SAMAI? Porque tem 2 que é parte de manutenção e 2 que faz essa parte de leitura, de encanamento, né? E quando não está todos os 4 juntos. Por que não arruma mais 1 ou mais 2? Vai ficar até quando? Vai esperar? Você está entendendo? E outra coisa, que mande para a gente o relatório desse aumento de água, porque se fala que tem pessoas que não está pagando, a gente tem que ver todo o relatório, tem que ver uma possibilidade, qual é a afinidade de tudo isso. Obrigado, senhora presidente. Será encaminhado, vereador. Quanto a isso, é uma falta até de respeito com os que trabalham lá mesmo, porque olha o tanto que a nossa cidade cresceu. E tem tanto lugar aí que tem gente até sobrando, por que lá não contrata-se gente também para ajudar? Eu tinha, não tinha falado, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores, ao nosso jurídico, a Isabelle, o Alisson, o Alan, porque foi concluído a proposta do regimento interno. Eu gostaria também de agradecer ao senhor vereador Wagner e passar a palavra para o senhor. Senhora presidente, os colegas vereadores, vereadora, a proposta foi concluída hoje. Ela ficará à disposição dos colegas para ler com mais atenção, com mais cuidado, né? E dentro das próximas semanas poderá apresentar propostas, né, de emendas para, acho que no máximo até o próximo mês, já colocar a proposta em votação. Então, já fica desde já os colegas cientes de que as propostas e as emendas que possivelmente possam aparecer aí, então, pode ser já sugeridas. Como não temos nada mais a falar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite e até breve, se Deus quiser.